que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém. Podem sentar-se. Nosso tema este ano é Igreja, Reforma, Revolução ou Redenção. Eu queria inicialmente dizer que a Igreja não está, de maneira alguma, entre a necessidade de optar pela revolução, pela reforma ou pela redenção. Isso porque a palavra de Deus simplesmente diz que no conteúdo total do reino, as três dimensões devem se fundir de tal maneira que seja impossível separar uma coisa da outra. A verdadeira redenção em Cristo implica numa revolução tão profunda que não é possível comparar esta revolução a qualquer outro tipo de revolução. Da mesma forma, essa redenção traz um conteúdo novo para a vida e que revoluciona a existência. Também traz no seu bojo, no seu escopo, uma nova forma, a qual não se conforma com a forma do mundo. A igreja só tem relevância na sociedade quando esses três elementos andam juntos. Isso porque a redenção, que deixa tudo como está, não redimiu nada. Revolução, que não muda o interior, não mudou nada. E mudança interior, que não operou nenhuma alteração na forma, não tem como ser avaliada na história. Durante essa semana, nós vamos estar avaliando o que tem que ser feito a fim de que na Igreja Evangélica Brasileira haja esta redenção revolucionária, e haja essa reforma redentiva, e haja essa revolução redentora. Hoje à noite, a nível de introdução, sabendo que muitos de vocês viajaram de muito longe, mas ainda assim, desejoso de que vocês sejam pacientes comigo e conosco, porque nós não vamos ter muito tempo e temos muita matéria para enfiar dentro desta semana. Eu vou precisar contar com toda a paciência de vocês nos próximos 45 a 50 minutos. Será que eu poderia, apesar do cansaço, quem veio de Belém, quem veio de São Luís, quem veio de Manaus, quem veio do Rio Grande do Sul, quem veio de Campo Grande, aqueles que viajaram 2, 3 dias de ônibus, será que nos concederiam esta imensa paciência hoje à noite e nos suportariam por 45 a 50 minutos? Gostaria de ouvir um amém para eu me sentir mais confortável. Amém, meus irmãos? Então, amém. Vamos em frente. A nível de introdução, eu gostaria de falar nesta noite a respeito de para onde está indo, ou poderá ir, a Igreja Evangélica Brasileira. Ou seja, quais são as tendências positivas e negativas que a gente vê no horizonte da vivência, da experiência da igreja no Brasil. A Igreja Evangélica Brasileira, eu diria, está na maior encruzilhada de sua história eclesiástica. Esperança e tragédia se misturam no horizonte como nunca antes, talvez, na história da igreja no Brasil. Nós vivemos, possivelmente, os dias mais extraordinários da história da fé neste país. E nós, irmãos e irmãs, que estamos aqui e muitos outros, seremos responsáveis diante das gerações futuras a respeito daquilo que nós iremos fazer, estaremos fazendo, estamos fazendo e escolheremos desta geração fazer para o futuro. A questão é para onde está indo a igreja evangélica no Brasil, quais são as tendências. Inicialmente eu gostaria de falar sobre algumas tendências positivas que a gente consegue vislumbrar no horizonte da fé no Brasil. Inicialmente, observa-se a tendência
carismático pentecostal com uma tendência extremamente positiva. Positiva por uma razão simples. Nosso país é um país de cosmovisão mística e nenhum outro tipo de fé logrou ou logrará ser relevante o suficiente neste país, a menos que leve em consideração a cosmovisão bíblica do sobrenatural que enfrenta as realidades das trevas num país como o nosso país. A igreja evangélica no Brasil é pentecostal. Eu tenho dito muitas vezes, os pastores é que não sabem disso. 70% das igrejas evangélicas são pentecostais. E eu diria que a grande tendência nesta década, e não é uma afirmação minha, até os especialistas seculares estão dizendo isto, é uma tendência mística. Na medida que a igreja evangélica brasileira se abre para alguma forma de carismatismo, de pentecostismo, que seja equilibrado, eu consigo ver nisso uma tendência positiva em relação a enfrentar a cosmovisão, a ambiência total do país, da nação, da cultura, do todo. Segunda tendência, é a tendência à tolerância por parte das igrejas tradicionais. Ou seja, a caça às bruxas acabou. Aleluia. A história deixou algumas lições. E as lições são basicamente as seguintes: os que expulsaram perderam uma grande energia com os que saíram. E os que saíram porque dividiram, perderam sua base de apoio e a sua referência histórica. Parece que agora, 20 anos depois, renovados e tradicionais, carismáticos e históricos, começam a perceber que expulsar faz mal, que sair faz mal também. Terceira tendência, a tendência à trégua favorecedora do convívio denominacional. Ou seja, a gente nota no país inteiro como a realidade denominacional começa a se tornar, pela graça de Deus, menos importante, e os líderes denominacionais e os grupos denominacionais diferentes sentam-se juntos sem medo de contágio. Tenho observado, por exemplo, na realização das nossas cruzadas no país inteiro, como o número de participação das igrejas evangélicas cresce. Houve um tempo que a gente não reunia mais do que 30% das igrejas evangélicas de uma cidade. Depois estabelecemos um referencial lá na Vinde, que com menos de 50% da participação das denominações evangélicas locais, nós não faríamos a cruzada. Nos últimos anos a gente tem observado em algumas cidades que 90% das denominações têm estado presentes, trabalhando no esforço comum. E a gente observa uma facilidade de convívio jamais antes percebida, jamais antes notada. Eu diria que o doutrinarismo divisionista está se arrefecendo, que o inquisitorianismo está desgastado, cansado, e que as oposições seculares externas à igreja evangélica de modo geral estão ajudando nas uniões internas da igreja. São os escândalos gerais que começam a fazer a igreja perceber que a coisa mais inteligente é se unir dentro, para resistir à confusão externa. A quarta tendência é a tendência à renovação da liderança. A gente observa que há um grande hiato, que eu diria, o diabo comeu na liderança evangélica brasileira nos anos 60. Falta na igreja evangélica gente entre 45 e 55 anos de idade. Nós temos dois extremos: as lideranças mais antigas, entre 60 e 70, maioria das quais ainda à frente das denominações, e as lideranças emergentes, ministeriais, representativas, entre 25 e 35 anos de idade. Há uma nova safra surgindo, e eu lhes diria, há sinais positivos de que essa safra é boa.
gente com a cabeça aberta, gente com o coração mais aberto,